42, versículo 10. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 e seguintes, onde Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Quem abriu, diga amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Keren Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Irmãos, a palavra de Jó, no livro de Jó, é um dos livros que eu mais tenho respeito. Não só e também porque eu aceitei a Jesus Cristo, ou seja, quando Deus Ele me aceitou para si, foi através do livro de Jó, foi através da história de Jó, foi através desta história que eu me revi em toda a minha vida, no meu passado, em todo o meu passado. Quando um dia eu adentrei dentro de um culto, lá na igreja da Castanheira, na igreja ADEF, a igreja de poder, de unção, da autoridade do Senhor, eu entrei dentro daquela igreja e um dia, escolhido por Todo-Poderoso, escolhido por Deus, Deus me abençoou com esta palavra, através do anjo da igreja, pastor Robson Ferreira, onde ele ministrava aos nossos corações, e através de uma ministração de fogo, de poder, de autoridade, Jesus, Ele toca no meu coração. E quando Ele toca no meu coração e na minha alma, eu me derramei em lágrimas. E ao me derramar em lágrimas, Jesus Cristo, Ele disse para mim: vem para perto de mim, meu filho. Foi quando eu levei a minha mão aos céus e eu disse: Senhor, tão desejado era este meu tempo, tão desejado foi que a minha vida mudasse e que eu me pudesse compadecer contigo, ó Senhor. E a partir daquele momento, a minha vida não foi mais a mesma, tal qual a vida de muitos que estão aqui, que ao adentrarem dentro das igrejas, ao entrarem dentro dos santuários, as vossas vidas elas foram transformadas através do poder e simplesmente através do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. E quem crê no Espírito Santo nesta noite, então o Espírito Santo esta noite com certeza irá tocar aos vossos corações. O livro de Jó, ele foi escrito, ele situa-se na terra de Uz, posteriormente que se tornou na terra de Edom, os Edomitas. Localizava-se no sudoeste do Mar Morto
e certos factos indicam que Jó viveu nos tempos de Abraão. Certas Bíblias, elas nos colocam entre o capítulo 10, versículo 12 de Gênesis, ou seja, depois de Noé a Abraão, da era patriarcal. Mas a maior parte das Bíblias, segundo os teólogos, eles nos dizem que esta história ela decorreu na era de Abraão, ou seja, no tempo do pai da fé, ou seja, na era patriarcal. É aqui que esta história ela decorre, e ela não decorre em Judeia, ela decorre em outros países, em um país que não tinha nada a ver com o habitual que nós ouvimos, ou seja, a maior parte das histórias da Bíblia, elas decorrem sobre o povo de Judá, ou Israel, ou em Jerusalém. Ela decorre em outro país. Sua atividade sacerdotal de Jó é idêntica à de Abraão, Isaac e Jacó. Certas correntes teológicas, elas nos dizem que este livro, ele pode ter sido escrito ou na época de Abraão, no nosso pai da fé, ou na época de Salomão, em 950 a 900 antes de Cristo, ou quando o povo de Deus tentava entender teologicamente o significado da sua calamidade, ou seja, quando o povo de Deus em 605, 597 e 586 antes de Cristo, o povo de Judá ele sofre uma calamidade através também de ele não ter aceito a Deus, ou seja, como ele é o povo, ele estava a contender com Deus, o povo ele estava a não amar a palavra do Senhor. O povo de Judá ele acabou por ser dominado, acabou por ser invadido no tempo de Nabucodonosor. E nesse tempo, calculam alguns teólogos, que foi nesse tempo que o povo, para saber de como tinha nascido a sua fé, ou seja, o porquê daquilo que lhe estava a acontecer, veio à sua mente, através de Deus, através ungidos pelo Espírito Santo, ou seja, porque a maior parte deste livro de Jó, ele foi escrito, direcionado a um escritor, que a palavra de Deus ela não nos diz qual foi, mas para que o povo de Deus ele pudesse saber que, apesar de estar a sofrer calamidades, apesar de estar a sofrer horrores naquele tempo, houve em tempos um homem chamado Jó que sofreu como ninguém. A palavra do Senhor ela nos diz que havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este era o homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Muitos são os que vêm à casa do Senhor, muitos são os que amam o Deus Todo-Poderoso e que são tementes a Deus. Mas a palavra do Senhor, o amor que Deus ele tem para conosco, ele não nos diz que nós não vamos ter aflições. A palavra do Senhor, ela não nos diz que todo homem que serve a Deus, toda mulher que serve a Deus, ele um dia não terá um momento de aflição. Assim como Jó, ele teve momentos de horror, momentos de aflição. Muitos são os que estão aqui, ou se ainda não passaram esse momento de horror, não estando a querer profetizar nada de mal para cada irmão que está aqui dentro, mas todo aquele que serve a Deus, há de haver um momento que vamos ter dias menos bons na nossa vida. E esses dias menos bons, eles têm que ser preparados através da palavra do Senhor. Porque todo aquele que serve a Deus, todo homem, mulher, jovem ou criança que serve a Deus, há de haver um dia em sua caminhada, no seu ministério,
de adoração ao Deus Todo-Poderoso, que nesse dia vocês vão se perguntar o porquê da sua existência, o porquê muitas vezes de amarmos a um Deus vivo, mas que poderemos pensar, mas não questionar a Deus. Ou seja, poderemos até pensar em nossa mente o porquê da nossa aflição, o porquê da nossa amargura, mas nunca ser, deveremos jamais questionar o Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele Deus maravilhoso, aquele Deus que nos ama, aquele Deus que nos instrui em todos os momentos da nossa vida. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra, mas também é bom para que nós possamos saber, e hoje é um culto de ensino, quem é aquele que nos aflige, aquele que nos tenta atormentar, aquele que tantas vezes se coloca em meio à nossa caminhada de fé apenas para nos afligir, apenas para nos atormentar. Está escrito em Ezequiel capítulo 28, a partir do capítulo 28, versículo 1, ele fala de um ser angelical, de um anjo, que era um anjo de luz, um querubim ungido da guarda, e que assistia diante de Deus, lá no primeiro céu, antes da terra mesmo existia esse querubim. Ele andava sobre pedras afogueadas, e esse mesmo anjo, esse anjo de luz, esse querubim ungido da guarda, que assistia diante de todos os anjos, onde todos os anjos eles louvavam a Deus, e esse querubim era o ministrador de cada anjo que se encontrava nos céus. Mas um dia, esse aferidor de medida, como diz em Ezequiel 28, esse aferidor um dia tentou usurpar o trono de Deus. E ao tentar usurpar o trono de Deus, é evidente que Deus, Ele não dá a sua glória a ninguém. Ele nunca, jamais permitirá que essa glória, ela pode até repartir alguma glória com cada um dos que estão aqui, mas Ele jamais dará a sua glória. É então que encontramos em Apocalipse 12, 7, e vimos que esse anjo de luz, ele é lançado sobre a terra, e esse anjo de luz, ele se transforma em um anjo caído, ele se transforma em Satanás, no diabo, aquele que tenta nos afligir, aquele mesmo Satanás que atormentou a Jó. E é então que entramos na nossa palavra. Este homem, ele era o mais rico de todo o Oriente. Este homem, ele dava holocaustos pelos seus filhos. Ele tinha 10 filhos, e por cada filho que eram tementes a Deus, tal qual vocês aqui estão dentro hoje, são tementes a Deus, ele dava holocaustos por cada filho. Ele diz a Bíblia que no número de filhos, ele matava um cabrito, ou seja, um animal limpo, do mais bonito que tivesse, do mais puro que houvesse dentro dos seus rebanhos, e ele dava em sacrifício pelos seus filhos, em sacrifício a Deus, em agradecimento a Deus. É isso que nós estamos aqui a fazer esta noite. Nosso sacrifício não é através do animal. Neste momento, o nosso sacrifício a Deus é o simples facto de estarmos aqui a ouvir a palavra do Senhor, de estarmos aqui a adorar e a agradecer o nome do Senhor e a dizer: ó Senhor, é tão bom estar diante da Tua presença, é tão maravilhoso ouvir a Tua palavra, ouvir os louvores entoados a Ti, ó Santo de Israel, sabendo que Tu és grande no passado, no presente, e serás sempre grande para todo sempre. É por isso que nós estamos aqui esta noite, apenas para adorar ao Senhor, em sacrifício, dando o nosso tempo, dizendo a Deus: olha Deus, nós estamos a dar o nosso tempo, repartindo o nosso tempo de nossas vidas por Ti. É a nossa forma de Te agradecermos, é a nossa forma de nos sacrificarmos, é a nossa forma, ó Deus Todo-Poderoso, de dizer que Tu és maravilhoso, grandioso Deus, poderoso Deus, Deus da eterna glória, Deus da eterna saudade, Deus do eterno entendimento e da eterna sabedoria. Mas como Satanás, ele sempre tenta interferir na vida dos crentes,
na vida dos homens que amam ao Senhor, daqueles que andam sempre em uma vida reta, que vêm à casa de Deus, que vão para as ruas pregar a palavra, que não se importam de dar o seu casaco por uma alma que muitas vezes está na rua e está atormentada com o mundo, ou está a passar frio, ou dar um bocado do seu pão para aquele que necessita. Assim como Jó era um homem temente a Deus, era um homem que adorava ao Deus Todo-Poderoso, e um dia Satanás se coloca à sua frente e chega perto do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quando Satanás ele é derribado sobre a terra, ele passeia sobre a terra, ele rodeia a terra, à procura daqueles que têm um coração voltado para Deus. Ele não quer saber do mundo lá fora, como já foi pregado aqui muitas e muitas vezes. Ele apenas quer saber de você que está aqui dentro. É por isso que muitas vezes vocês poderão ser confrontados, e Satanás, ao rodear a terra, ele pode ir passear por ela, ele pode tentar de alguma forma, trazendo para os dias de hoje, atormentar as vossas vidas. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temos Jó a Deus de balde? Ele confrontou Deus. Satanás, ele confronta Deus, e conforme confronta em relação a cada um dos que estamos aqui. Ou seja, quando, neste caso, através do Espírito Santo ou de Jesus, das nossas vidas, porque neste tempo Jesus ainda não tinha voltado, não tinha vindo, e Espírito Santo ainda não estava conosco. Ou seja, é um outro tempo, quando os homens eles falavam diretamente com Deus. Neste tempo, Jó, ele quando necessitava de alguma coisa, ele não clamava a Jesus. Ele clamava, embora Jesus ele seja Deus, Espírito Santo ele seja Deus, seja a Santa Trindade, mas neste tempo Jó ele falava diretamente com o Senhor. É então que Satanás ele tenta atormentar a este homem, e para o atormentar, ele, Jó, sendo um homem dos mais ricos, sendo o mais rico de todo o Oriente, porque naquele tempo a riqueza não se via por ouro nem por prata, mas via-se por o número de animais, de cabeças de gado que ele tivesse. E Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, tinha 500 jumentas. Ou seja, vendo e trazendo para os dias de hoje, era como se tivesse milhares de carros, Valdaí. Ou seja, aqueles animais eram carros de trabalho. Trazendo para os dias de hoje, aquele homem era multimilionário. Ele tinha milhares de caminhões, como se tivesse milhares de caminhões a trabalhar ao seu serviço. E também tinha servos e servas. Esses servos e servas, trazendo para os dias também de hoje, era como se fossem motoristas daqueles caminhões todos. Ou seja, era um homem extremamente rico, extremamente milionário. E de um momento para o outro, e com a autorização do próprio Deus, este homem vê-se sem nada. Ou seja, Deus permite que as suas riquezas, que tudo aquilo que ele tinha construído ao longo de uma vida, lhe fosse retirado em um só dia. Em um só dia, aquele homem vê-se na miséria. Aquele homem, ele se vê de uma forma como nunca sequer imaginava. Ou seja, muitos no nosso mundo, aqui em Portugal, como está a acontecer e como já aconteceu há poucos anos para cá, muitos de um momento para o outro que eram ricos viraram pobres. Homens que tinham casas ficaram sem as suas casas por causa das suas dificuldades.
pessoas que tinham carros, de repente viram-se sem um carro para se poderem deslocar. As suas vidas, elas mudaram, elas se alteraram. Assim como a vida de Jó, ela se alterou. Mas Jó, ele continuou a adorar a Deus. Ele nunca, jamais ele pensou em sua mente culpar a Deus. Mas o mal do ser humano, o mal muitas vezes dos crentes, daqueles que adoram a Deus, é colocarem as culpas no Senhor, é dizerem: Senhor, Tu és culpado, mas Deus não é culpado de nada. Conforme Deus permitiu que lhe tirassem, seja o que for nas suas vidas, a sua casa, o seu carro, Deus, Ele com certeza, Ele tem um projeto para si, Ele tem um objetivo para a sua vida, e de um momento para o outro, a sua vida irá ser transformada, a sua vida irá se transformar de uma forma inquestionável, incomparável. A sua vida nunca mais será a mesma, porque a partir do momento que você fica sem as suas coisas, mas você confia no Senhor, Deus, Ele lhe dará tudo o que você deseja em dobro. Mas Satanás, ele não estava satisfeito e intenta, como ele intentou no capítulo 2 de Jó, contra a sua família, a família de Jó, nos seus 10 filhos, sobre os seus 10 filhos. Ele questiona novamente a Deus. Deus permite que ele faça aquilo, e de repente um vento impetuoso, ele entra nos 4 cantos da casa, e a casa se abate sobre os 10 filhos. E ao se abater sobre os 10 filhos, Jó, é evidente que entra em desespero. Muitos já sentiram o que é a dor da morte. Muitos já morreu um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. A muitos já morreu o esposo, a esposa. A muitos já tiveram sofrimento que só quem passa por esse sofrimento sabe o que é morrer um filho, um pai, um irmão, o que é morrer uma esposa. No ano 2000, muitos são os que pregam e falam sobre os assuntos que muitas vezes, infelizmente, até desconhecem. Ou seja, o sofrimento que muitas vezes eles pregam e falam, eles nunca, infelizmente para eles, nunca passaram por isso. Ou seja, ouviram, tentam se colocar no lugar daquele que sofreu. Mas no ano 2000, trazendo para a igreja novamente um testemunho da minha vida, eu não era crente nessa altura. E eu era casado há cerca de 10 anos, tinha 2 filhas na altura, e de repente tinha uma vida estável, muito boa financeiramente, tinha carro, tinha caminhões, caminhonetas, tinha clientes que só não fornecia, eu vendia na altura milhares e milhares de quilos por ano, eram milhões e milhões de quilos que eu vendia de fruta, e só não fornecia mais porque não tinha capacidade. Ou seja, a vida ela estava a tomar um rumo em que em pouco tempo, no meu pensamento, em poucos anos, eu iria enriquecer. Mas Deus tem um propósito para as nossas vidas, e o propósito de Deus não é o nosso. E eu naquele tempo, não sendo crente, eu desconhecia por completo a palavra do Senhor. E à altura, a minha esposa, no ano 2000, ela é acometida também por uma enfermidade, um cancro. E ao ser acometida por uma enfermidade, nós começámos a acompanhar sempre com a esperança que não passasse de uma doença simples. Mas não foi isso que aconteceu. Em um ano, desde que começou doente com aquela enfermidade, em um ano ela vem a falecer. De repente durante esse ano, eu praticamente fiquei sem as minhas 2 filhas. Uma ficou no tio, outra ficou na avó.
E ao olhar para essa situação, eu começo a olhei para a minha esposa naquele dia, à altura, a minha esposa que faleceu, e eu entrei em um desespero, quase que enlouquecia. No dia que foi o funeral, eu ia à frente e atrás do carro funerário, e várias pessoas me agarravam. Eu, com 28 anos de idade, eu jamais julguei que aquilo iria acontecer comigo. E quando eu fechava os meus olhos, eu perguntava, porque sabia que existia algo, sabia que existia Deus, mas não tinha a convicção certa. E eu fechava os meus olhos e dizia: será que eu estou a sonhar? E eu continuava a andar a caminho do cemitério. E quando eu vi a sepultura aberta e à altura a minha esposa a ser sepultada, eu quase que enlouqueci. Pensava nas minhas filhas, pensava no mundo que eu tinha, que julgava ter, e que de repente ele desmoronou, ele caiu. Chorava, desesperava, gritava, e sem saber, não tinha qualquer poder sobre aquela situação. Eu cheguei a pôr as mãos no caixão e pedia que a pessoa que estivesse lá dentro, que era a minha mulher, para ela viver. Eu pedia para ela viver. E cheguei a pedir para trocar a minha vida pela dela. Isso não é possível. E porquê é que não é possível? Porque, passado muitos anos, depois disso, eu consegui ir buscar as minhas filhas, tive força para ir buscar as minhas filhas. Depois disso, eu entrei em tal desespero que comecei a beber bebidas alcoólicas. Durante a semana eu não bebia, ao fim de semana o João Paulo era um homem transformado, ia para discotecas, nunca tinha ido para discotecas, apenas numa tentativa desesperada de desaparecer. Eu chegava-me a meter com várias pessoas só para que houvesse alguém com coragem para acabar com a minha vida. Não era o correto, mas muitas e muitas vezes eu cheguei a fazer isso. Cheguei-me a colocar um dia cheguei-me a colocar com um grupo que tinha 10 homens, e que eles só não me mataram pela misericórdia de Deus. Isto no propósito do que eu estou a dizer, que tudo tem um sentido para Deus. Quando Deus nos livra de tantos males, quando Deus provoca determinadas situações que não nos agradam de todo, que nos provocam desespero, angústia, onde eu cheguei a estar 3 meses com as luzes apagadas dentro de casa, apenas para que a minha vida se apagasse, onde eu gritava dentro de um quarto, começava a gritar, onde chegaram a partir as janelas da minha casa, a pensar que eu estava a morrer, porque me ouviam gritar dentro de casa e as portas fechadas, trancadas, e eu a gritar lá dentro como se fosse um louco, porque era aquilo que eu estava, era como eu estava na altura. Eu virei louco no momento, e eu clamava, pedia a Deus: Deus, muda a minha vida. Porquê que aquilo me aconteceu? Se era a pessoa que eu tanto amava, foi a pessoa que tu me colocaste para retirar-me de uma vida de sofrimento quando eu era jovem, que me ajudou, que me orientou. Porquê, Deus, que me tinha tirado aquela pessoa que eu tanto amava? Mas é isso que muitas vezes nós não compreendemos. E esta palavra não é só para os que estão dentro da nave desta igreja, mas é uma palavra para aqueles que nos estão a ouvir em todo o mundo. Você que tem a sua esposa acometida de uma grave enfermidade, ou do seu esposo, ainda há esperança em Cristo Jesus. Com certeza nada lhe irá acontecer, porque Deus, através do Espírito Santo, Ele irá orientar a sua vida
para que você venha a trazer a sua esposa, o seu esposo, para dentro de uma casa de oração, para que os ministros da casa de Deus venham a orar para que ela venha a ser salva dessa enfermidade. Mas aquele que já perdeu a sua esposa ou o seu esposo, que perdeu o seu pai, a sua mãe, saiba que faz parte da própria natureza da vida, faz parte da nossa vida, que no momento nós estamos felizes, a comer um bom jantar, estamos a caminhar com os nossos filhos, a caminhar com a nossa esposa, em um bom carro, em uma boa casa, uma mesa farta, mas em um outro dia, tudo pode acontecer, como aconteceu a Jó. Em um dia, o nosso mundo desaba, pode desabar, o seu mundo pode ter desabado, o seu mundo pode ter caído. Você pode achar que já não há solução para a sua vida. Você pode até pensar em suicidar-se, como eu cheguei a pensar tantas e tantas vezes, para desaparecer deste mundo. Mas saiba que a sua vida, ela tem um propósito. Saiba que onde quer que você esteja, muitas vezes você está na rua, amargurado, desesperado. Você está com certeza abandonado, a pensar que está abandonado. Mas você não está abandonado, porque ao seu lado, neste momento, você tem o Senhor Espírito Santo. E o Senhor Espírito Santo, Ele tem um propósito na sua vida. Ele vai trazê-lo em honra, em glória. E você um dia irá pensar com angústia, até pode pensar com sofrimento, mas você um dia vai interiorizar em sua mente que tudo sobre a face da terra tem um propósito do Senhor. Porque em João 15:18, o próprio Jesus Cristo, ele um dia disse aos seus discípulos: se o mundo vos aborrece, sabei do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vós não sois do mundo, antes eu vos retirei do mundo. É por isso que o mundo vos aborrece, é por isso que o mundo vos tenta atemorizar, é por isso que o mundo vos tenta angustiar, é por isso que Satanás, ele a todo custo vos tenta tirar da presença do Senhor, a todo custo vos tenta tirar da presença de Deus, vos tenta tirar daquele que só e nele só que nós poderemos ter a nossa paz e a nossa vida ser transformada por completo. Jó, ao ver os seus filhos morrerem, os seus 10 filhos, ele rasga todas as suas roupas, ele rapa o seu cabelo, e ao rapar o seu cabelo e rasgar as suas vestes, ele coloca cinzas sobre a sua cabeça, sobre si mesmo, Tarciso, e começa a pensar que não há mais solução, nunca mais irá ver os seus filhos, nunca mais irá ver os seus 10 filhos, aqueles a quem ele fazia holocaustos, por quem ele fazia holocaustos a Deus, em agradecimento, por ser tão amorosos para a sua vida, por gostar tanto dos seus filhos. Quem não ama os seus filhos? Quem não ama a sua família? Mas Satanás, ele não estava contente. Satanás, ele nunca está contente até nos ver em baixo. Mas Deus, ele permite todas estas coisas porque ele sabe até onde vai a nossa força, até onde vai a nossa garra, até onde vai a nossa vontade. Os que estão aqui dentro, que estejam em sofrimento, seja ele qual for, Deus sabe até onde você consegue entrar em desespero, até onde você consegue ir. E quando você está quase a cair, quase a desesperar, Deus diz assim: não, meu filho, ainda não é a tua hora, anda cá, meu filho, vem para mim, tu és meu, tu me pertences. Quando estavas no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E como eu te escolhi,
como Ele escolheu cada um dos que estão aqui dentro, Ele sabe que o vosso sofrimento, Ele tem os dias contados. Quando Jó ele sofre, ele teve dores inimagináveis. Primeiro fica sem os seus bens físicos. Depois, Satanás ele toca na sua família. E por último toca na sua saúde. Já imaginaram, irmãos, o que é tocar na nossa saúde? Nós que todos os dias trabalhamos, vamos trabalhar, que estamos bem fisicamente, e de um momento para o outro, Deus permitir que toquem na nossa saúde. E Jó, ele foi acometido de uma chaga maligna, onde da sua boca saía um hálito infernal, onde a sua carne tinha cheiro a podre. Os seus amigos, eles se afastaram. Os seus servos e as suas servas já não o viam como patrão e apenas o abandonaram. Os seus familiares, quem ele tanto amava, também se afastaram. É isso que acontece, irmãos. Quando nós temos dor, quando nós ficamos sem as nossas coisas no mundo físico, os amigos se afastam. Quando vocês ficarem sem algum dos seus familiares, eles vão por trás de vocês, a maior parte deles, não todos, não os que estão aqui dentro, não os crentes que nos estão a ouvir, vão por trás das vossas costas, vos dão palmadinhas, mas começam a pensar, epá, ele vai precisar de mim, e se afastam. Imaginem então se vocês ficarem doentes, que vocês vão mesmo precisar de um amigo, vão mesmo precisar de alguém que vos sustente, que vos oriente. Imaginem vocês estarem nestes 3 estágios de dor. A quem vocês recorreriam? Não podem recorrer a mais ninguém senão a Deus. Este é um culto de ensino. E o ensino que eu trago para hoje, a palavra que o Senhor me deu no dia de hoje, foi para que, independentemente se você é pobre ou rico, independentemente se você tem dor familiar, ou porque está afastado da sua família, ou porque ficou sem alguém que tanto ama e tanto adora, que não consegue encontrar explicação, por muitos se afastam do Evangelho, porque perdem uma mãe, perdem um pai, perdem a esposa. Que culpa tem Deus disso? É a natureza da vida, é uma permissão de Deus, porque existe uma nova promessa, e a promessa é a vida eterna, a vida abundante, sem dor, sem mágoa. Lá nos céus, está descrito no capítulo 21 do Apocalipse, leiam, e viu um novo céu e uma nova terra, porque existe algo mais prazeroso, algo melhor para as nossas vidas. Mas tal qual aconteceu a Jó, que de um momento para o outro se vê sem nada, vai acontecer nas vossas vidas, vai acontecer naqueles que nos estão a ouvir, vai acontecer coisas tão inexplicáveis, que o que você perdeu outrora irá ser multiplicado em nome de Jesus. Aquilo que você perdeu financeiramente e que Deus permitiu que lhe tirassem apenas para que você se chegasse a Deus, apenas para que você começasse a ter comunhão com Ele, apenas como aconteceu comigo, para que eu viesse a ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Ele permite que isso aconteça, e se Deus Ele permitiu, Ele lhe irá dar em dobro. Se você não tem um carro, não tem uma casa, se você
não tem que comer, Deus lhe irá dar em dobro. Se você só tem um casaco ou não tem um casaco, Deus lhe irá dar em dobro. Se você não tem saúde ou se pensa que não tem saúde, Deus irá lhe dar vigor, força, irá transformar a sua vida para tal qual como aconteceu com Jó. Porque este problema aconteceu a Jó quando ele tinha 60 anos de idade. Nós somos umas crianças em vistas de Jó. 60 anos de idade, é um ancião, e ele teve forças para suportar todos estes desesperos, todas estas vicissitudes, todas estas angústias, toda esta maldade que Satanás provocou sobre ele. E Deus, Ele transformou o cativeiro de Jó, e a sua vida, ele conseguiu viver mais 140 anos. Diz a Bíblia, não é o João Paulo que está a falar, que Jó viveu 200 anos sobre a face da terra, foi farto de dias, teve mais 10 filhos, e diz a Bíblia que as suas filhas foram as mais belas de todo o Oriente. Os vossos filhos, as vossas filhas serão as mais belas de todo o planeta, porque os vossos filhos e as vossas filhas são filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus que criou os céus e a terra, filhos daquele que um dia do pó fez o homem, do pó fez a maravilha que está à minha frente, que são todos vocês adoradores de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nesta noite vos possa abençoar, que Deus nesta noite vos possa prosperar, que Deus nesta noite vos possa dar em dobro tudo aquilo que vocês julgam que já perderam, e que o vosso coração, se ainda tem algum tempo de angústia, que Deus possa sarar essa angústia, que Deus possa trabalhar em vosso coração e saber que tudo nesta vida tem um propósito de Deus. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu agradeço ao anjo desta igreja que me confiou o microfone em nome de Jesus. E muito obrigado.